efeito. Graças a Deus tá vendo resultado. Tá, mas Tá vindo. fala isso na prática, numericamente. O que que você fez? Quais foram as ações, os horários que você trabalha, como você está trabalhando? Vamos lá. De 9 horas, Depois da xepa, 9h40, não, depois das 9 horas, 9h40, o máximo, eu saio pra rua. o que que você faz? Prospectar e vender. Muito bem. E como é que você está... Prospectar e vender. Aham. Prospectar e vender. Até que horas? Até às 16 horas. 9 às 16. Beleza. E quando você sai direcionado, sabendo para onde vai, o que que vai Sim, fazer? saldo direcionado. Muito Já bem. pego um bairro, um conjunto, feira, já está tudo já planejado dia anterior. Muito Já bem. estou planejando. Já. Bom, e me diz uma coisa, qual tem sido a diferença disso, de quando você fazia antes e agora que você está trabalhando por agenda? Tem alguma diferença? Tem, sim, porque eu saía aleatoriamente, sem destino. É assim, chegar no dia, saía por canto assim, sem saber para onde, sem saber para onde ia. Mas Hum, agora não, agora eu já tenho já planejamento já. muito bem. E me diga como é que tá seus números em relação a isso? Como é que tá a sua quantidade de venda por dia, quantidade de prospecção por dia? Sobre que você já tem um fechamento para fazer amanhã, né? Então, Amanhã, é. conta um pouquinho como é que tá esses números, desde que você Os começou a números, trabalhar por agenda. eu já tenho já 4 acompanhamentos, 4 acompanhamentos. Essas pessoas já ouviram o plano? Já ouvi, já quarta-feira. Muito bem. Quarta-feira agora. Eu Juntas vou ou fazer pra... separado? Juntos, todos juntos. Muito bom. Experiência diferente, né? Come. A pessoa fica meio nervosa, mas depois que começa, É, aí esquece. e a experiência é diferente deles e sua, né? Porque se um É, deles disser não, dois ali que disser sim, você já tem dois. Agora, quando você vai de um a um e um diz não, você desanima, né? pronto, eu fui de 1 a 1, o rapaz ficou de pensar. Aí pronto, Hum, já me deu retorno, já quer entrar, pode só hum. o cartão. Mas vai estar esperando a irmã dele chegar agora no final de semana, para pedir Engraçado, o né? cartão para. É engraçado Vai porque eles pedir a dão irmã jeito dele. agora, né? Eles dão jeito, né? Vai pedir a irmã dele Antes para. a gente tinha que ficar, tipo, implorando, querendo dar jeito para eles, né? Agora não, agora eles sabem É, que eles precisam dar um jeito, né? e a da manhã já é certo já. Beleza, então, mas me Ela, conta ela, ela, mais. o de Aham, amanhã ela vendia é, Boticário, Avon, uhum, não quer mais. uhum. Quer no nosso agora, quer entrar para vender e construir. Muito bom. Tá, agora me conta melhor os números. Pegando os números da sua semana, quanto de cliente de carteira de cliente para venda e quanto de prospecção? Quanto que você conseguiu no total? Eu não quero só as pessoas que você Sim, apresentou o plano e fechou, eu quero que você prospectou. Não precisa que você é, tenha apresentado o plano, só prospectado. Pega o sim, contato. certo. Eu prospectei contato 25 pessoas. 25 pessoas em uma semana. 25, uma semana. Muito bom. E a sua carteira de 25 cliente, tá pessoas. como? Ainda está baixo, porque como eu estou Tá com tendo controle quantos? agora, Ah, tá com só quantos? estou com 18. Tá 18. baixo mesmo. Tá baixo. Está baixo. Tem que mapear mais. Mas assim, não é É. ruim. Você não tinha antes, você não tinha cliente antes, né? Ruim Não, não tinha é. não. 18 uma semana Tinha, para baixo, mas não é ruim. sim. É muito bom, entendeu? Aí eu quero O melhorar fato mais. de estar baixo não é ruim, Sim. porque você não tinha antes. Mostra que você está Não conseguindo tinha. colocar em prática, está tendo experiência, né? Então agora que você já construiu 18, a meta é dobrar, né? No mínimo dobrar para 36 aí, né? E aumentar aí, tá bom? E você Tá sabe bom. bem o que fazer, tá? Qualquer dúvida que você Já. tiver na questão do fechamento, na questão do acompanhamento, pode perguntar. Tenha dúvida, não guarde não. Se na hora do fechamento vier um questionamento que você não souber responder, não é feio dizer não sei. Já marca isso para ter o Sim. seu próximo encontro com ele, com a pessoa. Né? Se, por exemplo, for decisiva a pergunta que a pessoa fez e você não sabe responder na hora. Você diz assim, pronto, vamos deixar marcado para amanhã, essa hora eu já trago a sua resposta e a gente já passa para o outro passo. Beleza? Ou se a pessoa tiver Sim. muita sede de querer fechar logo, aí você já diz, então vamos fazer o seguinte, até tal hora eu trago a resposta para você e a gente fecha. Não é feio dizer não sei, tá? Fique tranquilo. Não é Mas feio. porque quando a pessoa, nós estudávamos nessa sala de aula, o professor não sabia da pergunta, ele disse, não, na próxima aula eu trago a resposta. Não sei na hora, não sei agora no momento, É, mas é vou buscar, né? normal. Acontece. Normal, Ninguém é perfeito de saber tudo, não. com Então fique certeza. pegado em relação a isso, tá bom? Parabéns, É, Antônio, cara, assim, dá para ver que você realmente está querendo chegar. eu tenho certeza. Tu tá percebendo que você pode conseguir amanhã bater uma meta que você nunca fez no negócio, Sim, que é cadastrar por semana? sim.
Você fez um trabalho no início e está terminando esse trabalho com fechamento. Você vai cadastrar em uma semana. Então, se eu falar para os alunos aqui, falar para você que dá para cadastrar por semana, você vai duvidar? Não. Porque agora você está fazendo isso. Eu não consigo entender ainda por que que duvidam disso, mas você está sim, tá vendo agora na prática que é possível fazer isso. Meu Deus do céu, não sei se vocês entenderam o que aconteceu nesse início, cara. Quando na vida de vocês, sinceramente, quando na vida de vocês, vocês imaginaram que teria alguém que conversaria com você no seu negócio? Sabe aquele momento que você comprou o combo da sua empresa e disse: Meu Deus, e agora? Os produtos estão olhando para mim, eu estou olhando para eles, paguei um combo parcelado de 8 vezes, um combo caro para algumas pessoas, e eu não sei o que fazer. E aí alguém olha para você e diz assim: Ó, oh, não é errado fazer isso, não. Ó, oh, você está no caminho. Você percebeu que você está fazendo desse jeito? Para quem não conhece, aquele cara que estava sendo mentorado era o Antônio, cara, o Antônio Amorim, esse top aí que está com a gente, né? Foi na época que ele estava na mentoria com a gente. E ele estava com 18 clientes, 25 contatos numa semana, e já tinha gente que ele apresentou o plano para entrar no negócio. Antônio, tu lembra desse dia, Antônio, dessa mentoria, cara? Conta pra gente aí, você que está aqui ao vivo conosco. Abre e vê seu áudio, vê como é que tá a sua internet aí para ver se dá para falar com a gente, cara. Opa, peraí, vai lá. Sim, mas fala aí, vai. Como é que tá hoje a carteira de cliente? Essa carteira zona tá como hoje? Só usa o áudio. Vai lá. Ele tá perto. Todos. Boa noite, Antônio. E aí, como é que tá essa carteira de cliente? Era 18, né? Era naquele tempo da mentoria. Por incrível que pareça. Está É. com 135 agora, o momento. 135, caramba, velho. E aí, cara, o que eu tava falando era exatamente isso, sabe? Pra gente começar hoje, né? Eu tava dizendo assim, quando que na vida dos consultores, né, das empresas hoje multinível, teria alguém que orientasse dessa maneira, que mostrasse esse passo a passo, que dissesse o caminho, o tipo de mapeamento a ser feito, para que o Antônio saísse de 18 clientes naquele momento e hoje mais de 130. E detalhe, ele tinha 25 pessoas prospectando para apresentação de plano, ele já tinha feito a apresentação. Daquele número de pessoas, você fechou aquele período com quantos cadastros, Antônio? 7. 7 cadastros. Nunca aconteceu isso no seu negócio. Nenhum. Cara, muito louco isso, né, mano? Muito louco. E por que, galera? Obrigado, viu, Antônio, por ter participado. Sucesso, irmão. E por que, galera, que eu coloquei esse trecho para vocês, para a gente começar a aula de hoje? Porque na aula de hoje nós vamos aprender o passo a passo que fez pessoas comuns como o Antônio chegar a esse número. Só que se eu mostrasse só para vocês o passo a passo e não mostrasse resultado disso, vocês poderiam dizer que era balela da minha parte. Existem pessoas que me procuram falando de onde é que eu tiro essas ideias, porque você é mentiroso, você fica vendendo uma ideia falsa para as pessoas. E eu vou dizer uma coisa para vocês do fundo do meu coração. Todas essas pessoas que chegaram até mim, que se comportam na frente da online deles como líderes, né? Tem lá os seus pins de diamante, de duplos, e até imperiais, tá, gente? Chega para mim e fala assim, você tem que tomar cuidado com o que você fala, tal. Eu digo, ó, eu só teria que tomar cuidado se eu vendesse uma ideia falsa. E aí eu vou e mostro para eles exatamente vídeo como esses. Assim como o Antônio, Suzeli, Rosilene do Pará, nós temos a Aparecida, nós temos a Raimunda de São Paulo, nós temos o Antônio de Natal, no Rio Grande do Norte. Se eu não tivesse essas pessoas, o Talmir, né, que é do Mato Grosso, a Keinádia do Maranhão, então se eu não tivesse essas pessoas, eu podia ficar até sensível, né, com a fala desses top líderes, esses bambambãs, que não tem tempo de acompanhar a rede deles, que não tem tempo de acompanhar os downline deles, que estão precisando de ajuda e eles não têm tempo de ajudar. Então imagina aí, Mike,
Rita, Eliene, Gisele Campos, você ter esse tipo de contato, esse tipo de orientação semanal. Então, na semana, meu primeiro nível, eu quero ajudar vocês a entender como foi que o Antônio conseguiu fazer isso. Por isso que eu estou dizendo a vocês, a hora é agora de vocês compartilharem esse link para assistir ao vivo. E a vantagem de que está aqui no Zoom ao vivo comigo é o que acontece no final. Porque ao término dessa aula prática, vocês podem tirar dúvidas comigo o máximo que vocês puderem. Depois, não tem mais chance. Agora, só vai ficar gravado até o término da aula, não a parte das dúvidas de vocês. Então, se você tem alguém que gostaria que participasse com você, que aprendesse junto com vocês, cara, a hora é agora de você compartilhar e dizer, ó, ainda dá tempo. Beleza? Porque esse depoimento do Antônio no início foi nos nossos alinhamentos semanais, onde a gente estava ensinando sobre a agenda semanal e o quanto é importante trabalhar com agenda, né? E lá ele estava mostrando exatamente os números dele em relação às ações que ele estava fazendo e que em 2 anos de negócio ele não conseguiu fazer. Então, bicho, eu não sei onde é que está a sua cabeça nesse momento, mas preste atenção que hoje a gente vai te ajudar com tudo isso, beleza? Então, ó, papel e caneta na mão agora. Senta em posição de estudo, desliga a televisão, sai de perto do barulho, porque tu tem que levar a sério o que tu vai aprender hoje. Não é brincadeira o que o Antônio falou no início da nossa aula de hoje. Então preste atenção, tá? E segunda coisa, se você está assistindo essa aula gravada, né, ela vai ficar disponível ainda essa semana, porque é a semana meu primeiro nível, então vão ter outras coisas acontecendo durante essa semana. Então, assim como a aula 1, se você não assistiu, volta a assistir a aula 1, depois assiste essa aula 2. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal, aciona o sininho de notificações para que você seja informado todas as vezes que você estiver assistindo, né, estiver vendo nossos conteúdos, tá bom? Isso para quem estiver assistindo gravado, certo? Eu preciso fazer esse momento blogueiragem aqui, tá, gente? É normal de acontecer. Beleza? E mais uma coisa importante, não esquece de compartilhar. Vocês têm uma dificuldade muito grande de compartilhar, não sei por quê. É só colocar no contato da pessoa, ela entra se ela quiser. Você coloca a informação do que está acontecendo e ela entra se ela quiser. Beleza? Só um minutinho, galera. Então, o tempo de você compartilhar agora, galera. Então, vamos lá. Vamos começar. Papel e caneta na mão, posição de estudo, né, para que a gente possa dar seguimento e vai ser top, beleza? Presta atenção em todos os detalhes que eu vou te dar. Eu vou precisar ser muito detalhista aqui, por isso que essa aula talvez vá demorar um pouquinho mais, mas fica tranquilo que eu vou tentar otimizar o máximo possível as informações, tá certo? Então deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, que eu preparei uma apresentação para ajudar vocês nessas informações. A aula de hoje é mostrar para vocês um passo a passo de como vocês vão sair do absoluto zero, não importa a situação que você está no seu negócio, não importa como você está nesse momento. O mais importante é como você vai usar essas informações daqui para frente, beleza? Então, tamo junto, preste atenção. Muito bem, já deve estar aparecendo para vocês aí na tela, certo? E a aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre as práticas que te levam a seu primeiro nível. Então, como é que essas práticas elas funcionam, né? Como é que ela é dividida? Como é que elas são feitas essas ações? E esse treinamento ele foi preparado exclusivo para isso, né? Para que você entenda como essas práticas funcionam e principalmente saia daqui com uma certeza ainda maior de que o que você está fazendo vai levar você a essas práticas, beleza? Então vamos lá, presta muita atenção no que eu vou te ensinar agora, tá certo? Vamos lá. Primeiro ponto, você precisa ter uma mente empreendedora. Esse é o primeiro caminho que você precisa ter, certo? Como assim, Di? Como é que é essa mente empreendedora? O seu ID, o código de inscrição sua na empresa que você foi cadastrado, todos vocês que se cadastram na empresa, você recebe um código. Esse código é o ID. Então, o seu ID hoje, ele é o seu CNPJ. Você tem que olhar ele dessa maneira. Pode prestar atenção que lá você consegue visualizar quais as franquias têm produto, quais foi o seu último faturamento com a rede, você tem o seu mapa de rede lá. Você consegue olhar por franquia, o estoque dessas franquias, quais são os produtos que tem, então, ou seja, uma gestão inteira de seu negócio tem dentro do seu ID. Então, você não pode olhar para o seu ID somente como um acesso para fazer compra. Ali é o seu negócio. Você tem que olhar com essa seriedade, você tem que olhar com esse direcionamento. Beleza?
Então, é a primeira coisa que você tem que entender. E qual é a sua missão nesse traçado, né? Nesse momento? Qual é a sua missão? A sua missão é torná-la grande. Por quê? Todo o começo de um consultor é um começo pequeno. Ele ainda está aprendendo a faturar. Se ele entrou no combo apropriado da empresa, no mínimo ele está ali com um faturamento em mãos de possíveis R$ 4.000, R$ 4.400. Depende, né, de qual foi o momento que você comprou o seu combo. Mas se você não souber o comportamento que você precisa ter, você pode perder uma grande oportunidade de perder esse faturamento, né? Então, assim, existem algumas regras que você precisa aprender no começo. Essas regras estão lá colocadas no contrato. Você tem que olhar como está abrindo o negócio. E eu tenho certeza que muitos de vocês aqui, quando entraram no negócio, nem se deram conta nisso. Porque os patrocinadores de vocês só queriam cadastrar vocês, queriam mostrar a nova onda do mercado, mas nunca mostraram para vocês qual é o comportamento real que vocês precisam ter lá dentro. Júlio Farias, ele disse uma coisa interessante, inclusive eu postei esse vídeo no meu Instagram, né, quando ele diz assim, que muito do comportamento das empresas tradicionais precisa ser colocado dentro do nosso negócio de venda direta, como logística, estoque, capital de giro, fluxo de caixa. Esse comportamento precisa estar dentro do nosso negócio porque nós trabalhamos da mesma forma. Só que nós somos a ponta, nós somos o empresário daquele momento. Então, se fez sentido para você, entenda qual comportamento você precisa ter a partir de agora, certo? Segundo ponto, aprenda a diferenciar faturamento de lucro. É muito importante. O que realmente vai fazer a diferença é o faturamento e não o bônus ou o lucro no fechamento. Como assim, Diego? Deixa eu deixar claro para você. Dentro da avaliação que eu fiz, eu já falei sobre essa avaliação anteriormente para vocês. Dentro da avaliação que eu fiz, muitas pessoas escreveram lá, né? Eu vou dar os números reais para vocês. Né? Mais de 80% das pessoas disseram que não conseguiram ainda sair do primeiro nível, ou seja, atingiram o nível de Master, Prata, alguns chegaram até Ouro, outros atingiram nível nenhum. Mais de 80% das pessoas que entraram em uma empresa de venda direta, que entraram, se cadastraram, não tiveram nenhum resultado nesse aspecto. O total foram mais de 80% das pessoas que participaram da minha pesquisa que eu fiz. Agora, olha que detalhe interessante. 75% desses 75% desses disseram que a sua principal habilidade era venda. Aí eu fiquei sem entender. Eu disse, peraí, como é que você tem habilidade em vendas e não sabe vender seu negócio? E aí eu entendi isso, porque nas outras perguntas, eu fui fazendo outras perguntas para me ajudar, eu entendi. Muitos de vocês estão confundindo o negócio de vocês ainda. Vocês estão tratando ele como uma segunda fonte de renda. Concordo que pode ser uma segunda fonte de renda, só que vocês estão achando que é um bico. Cara, vocês estão com um negócio bilionário na mão. Existem empresas que recentemente, como a própria empresa do Terra, por exemplo, que está com o Parque Fabril inaugurado agora em Joinville, em Santa Catarina, o primeiro no Brasil, já faturou só nesse ano $1 bi de dólar. De dólar. Não foi $1 bi de real, foi $1 bi de dólar. E a empresa Renaudê, mesmo na situação que está, segundo as falas, que ela está numa situação difícil, essa empresa faturou mais de $1 bi também de reais agora esse ano. Né? E está com meta de fechamento diferenciado, está com novas ações. Então, galera, você não pode olhar para isso como algo pequeno. Você que está pequeno no negócio. E a sua missão é qual? Segundo aqui o nosso slide, qual é a sua missão? Torná-la grande. Essa é a sua missão. E qual é a diferença, Diego, aqui? Como é que eu faço isso no fechamento? Vocês se perdem muito na hora de fazer um fechamento com um novo prospecto, de falar sobre a grandeza da sua empresa. Aí tem tantos anos de mercado, foi fiscalizada, auditada por a empresa XYZ, porque tem os produtos XYZ. Cara, isso aí e nada é a mesma coisa. É só encheção de linguiça. Com todo o respeito aos top leaders, aos diamantes, aos imperiais. Mas no fechamento, os próprios imperiais eles não usam mais essa linguagem. Quando as pessoas já estão cadastradas, eles levam essas pessoas para conhecer a fábrica da empresa. Vocês, cara, é sério que eu estou falando para vocês. Então, Diego, qual é a linguagem melhor que eu posso utilizar? Por exemplo, se eu sou um executivo ouro e eu sei que para mim ser ouro eu preciso bater 10.000 pontos, o que eu tenho que entender, galera? O que eu tenho que entender? Que
cada ponto na Rinode, no caso na empresa Rinode, por exemplo, que é a que eu represento, é R$ 2,30, se eu não estou enganado. Mas vamos fechar em R$ 2. Então, qual é o faturamento da minha rede para eu bater o ouro? Quanto a minha rede precisa faturar para eu bater o ouro? Ela precisa faturar em torno de R$ 20 mil, de 20 a 25 mil reais. Então, quando eu for falar para o cara, eu vou perguntar para ele assim, cara, vamos supor que eu vou conversar com um cara de uma loja de roupas, uma mulher de uma loja de roupas, a dona de uma loja de roupas. E eu digo para ela assim, a gente está conversando de empresário para empresário, eu estou trazendo para ela uma visão de negócio. E no fechamento eu vou e pergunto a ela, quanto que a loja está faturando no mês aqui? Logo na cabeça dela, se ela não tiver percepção empresarial, ela vai achar que é lucro que eu estou perguntando. Não, estou perguntando de quanto ela está vendendo. Qual o nível de volume dela. Eu duvido que essa loja esteja batendo mais de 20 mil por mês. E você, com o seu negócio, junto com a sua equipe, pode, se você é um executivo ouro, você chegou a bater esse recorde de mais de 20 mil de faturamento na sua rede. E você pode mostrar isso de maneira lógica para a pessoa, sem abrir uma loja, sem precisar pagar aluguel, sem essa percepção. Então, são essas duas visões que vão começar a fazer diferença para você se você entender o seu negócio como ele é. Tá fazendo sentido para vocês, galera? Tá fazendo sentido para vocês? Escreve aí. Tá fazendo sentido? Tô entendendo. Vai lá, escreve aí para a gente no chat, só para a gente entender e dar sequência aqui na nossa leitura. Até aí, tá fazendo sentido para vocês? E se você tiver, e se você tiver no YouTube assistindo depois, escreve também nos comentários aí para a gente poder entender, tá bom? Show de bola. Então vamos lá. Dito tudo isso, vamos para o próximo passo. Segundo passo. O que você precisa entender nesse ponto, certo? O que você precisa entender nesse ponto? Construindo a autoridade são dois passos. O segundo passo é construir a autoridade. O que é construir a autoridade? É uma das coisas que mais vocês sofrem no começo. Ai, Diego, mas eu não sei, cara, eu não me sinto seguro de falar do negócio. Eu não me sinto à vontade. Por quê? Porque eu não conheço pessoas. Olha só, eu não conheço pessoas e não tenho resultado para apresentar. Eu estou cansado de ficar vendendo o resultado dos meus líderes. Isso é errado. Pessoas se cadastram com pessoas, pessoas não se cadastram por resultado. Então, a primeira coisa que você precisa entender na construção da sua autoridade é que você precisa se tornar uma autoridade no seu negócio antes. O primeiro passo é isso. E sabe onde é que você entende esse ponto? Quando os seus líderes dizem assim para você, ó. E muitos de vocês já entenderam isso errado. O seu líder precisa dizer assim para você: ei, as vendas, olha o que eles falam, as vendas vão ajudar vocês no começo a pagar as contas. Mas o que vai te dar liberdade é a construção de equipe, ou seja, você bater nível. Eu concordo com essa visão, galera. Eu concordo. Mas ela está equivocada no aspecto. Todos vocês que começam nas vendas diretas precisam aprender a vender não só para pagar as contas, mas para criar autoridade. Porque a sua empresa reconhece quem vende bem. A sua empresa te dá certificação para quem vende bem. E essa certificação é a garantia que você tem de que o que você está falando é resultado. Então, preste atenção quais são os passos que a gente alistou aqui. Ó. Olha só. Autoridade por resultado. Você precisa colecionar os resultados de metas da empresa. Por exemplo, a Rinodela tem lá um reconhecimento para VIP 600. E agora, o que é VIP 600, Diego? São pessoas que faturam, em média, R$ 2.000 em produto. Ou seja, ela compra R$ 1.000 e vende isso, ela tem 50% de desconto e vende a 2.000. Então, ela é uma VIP 600. VIP já é o nome diferenciado e 600, que é o número de pontuação que representa isso. Só que ainda mais, quando você sobe mais 400 pontos e bate 1.000, se você fizer isso 3 meses consecutivos, você recebe uma fragrância personalizada. Você sabe o que é a fábrica da empresa fabricar algo específico para você com o seu nome? Então, esses reconhecimentos, cara, quando você vai fechar, imagina você. Você vai receber na sua casa uma pessoa que você achava que era cidadão comum da sua região e ela chega lá para falar de uma oportunidade com uma roupa diferenciada, com um cheiro diferente, né? Gostoso, que os produtos são bons. E aí, quando ela vai falar sobre a oportunidade, então eu já conheço, já ouvi falar, mas peraí, você não está entendendo. Olha o que aconteceu comigo nos últimos 6 meses. Olha aqui, eu comecei dessa maneira, eu faturei X.
Eu tive esse reconhecimento e você mostrando os reconhecimentos. E é isso que tem acontecido e por isso eu estou dessa maneira. Eu não estou te trazendo aqui uma onda, eu estou te trazendo aqui um resultado. Como que você acha que o seu prospecto se comportaria diante disso? Como que você acha que o empresário que está doido para investir numa oportunidade de negócio se comportaria vendo você falando isso? Eu acho que muito diferente, né? E a segunda autoridade é a autoridade pelo que os outros falam de você. Porque a partir de agora, você começa a ter depoimentos de pessoas falando de você. Como, por exemplo, hoje a Raimunda postou no nosso grupo, né, no grupo lá do Método, ela postou um cliente que viajou quilômetros para pegar o produto com ela, porque o produto vale a pena e ainda chamou a atenção das outras pessoas para comprar o produto com ela. Gente, isso não é uma construção de autoridade para você? O que você acha que os amigos que veem os status da Raimunda, que os líderes que veem o que ela posta nos grupos da cidade dela, acham quando vê um cliente que viaja quilômetros para pegar o produto na mão dela? Ela não viaja até o cliente foi até ela e pegar o produto na mão dela. Tem alguma coisa por trás disso? Como que você fez isso, Raimunda? É esse brilho nos olhos. Ela não precisa dizer que é autoridade. Ela não precisa dizer que é uma especialista em vendas. As ações delas falam por si só. Isso é autoridade pelo que os outros falam. Pegue depoimentos de clientes e líderes sobre você e use isso em seu fechamento. Você não pode perder gente. Tem gente que já subiu no palco para receber certificado e nunca filmou. Ou pegou essa gravação e escondeu. Você tem que mostrar isso, você tem que fazer isso ser o seu resultado. Tá entendendo, Mike? Tá entendendo, Gisele Campos? Elderson, Lídia, Lu Gomes, Maria Cristina, Lucila. Vocês estão entendendo esse ponto? Taninha. Então, gente, vocês, de uma certa forma, não podem fechar os olhos para isso. Esse é o caminho que vocês estavam buscando para entender a construção de autoridade de vocês. E hoje vocês vão sair daqui sabendo como entender esse ponto. Beleza? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Terceiro ponto. Agora você está pronto para construir. Como assim, Diego? Agora que você entendeu a mentalidade que você precisa ter, que você percebeu, né? Que você percebeu que, além de ter a mentalidade, como construir a sua autoridade, mesmo que você esteja em resultado nenhum nesse momento, qual caminho você precisa seguir? Agora você está pronto para construir. Eu vou te ensinar os passos para agir. Quais são os passos, Diego? Esses passos eles são muito conhecidos, só que eles são mal interpretados e foram mal ensinados para vocês, e hoje a gente vai desmistificar alguns pontos deles. Presta atenção. Eu espero de verdade que você esteja anotando tudo que eu estou ensinando para você, galera, senão você vai perder essas informações, beleza? Então vamos lá, quais são os passos que estão sendo ditos aí para vocês entenderem, né? Quais são as AGRs, as atividades geradoras de renda? O que quer dizer isso, né? Contato e convite. E lembrando, galera, essas ações, essas AGRs, elas já existem há mais de 60 anos no mundo. Os grandes resultados que vocês já ouviram de pessoas que fizeram negócio, isso tirando as pessoas piramideiras, que já fizeram rombos estruturais, essas pessoas não contam. Estou falando dos grandes nomes, né, do mercado que você conhece hoje, usam essas AGRs ou usaram essas AGRs para crescer. E eu quero te dar já uma dica de cara, você não vai fazer isso para sempre. Não vai. Se você entender a construção de autoridade e fizer esse passo a passo no começo, você não vai precisar fazer isso para sempre. Porque chega um momento que as pessoas se atraem a você. Você não precisa mais atrair a atenção delas. Mas isso você vai entender mais com o tempo, tá bom? Então, qual é o primeiro ponto? Contato e convite. Se você assistiu e estava participando do aquecimento, vocês viram um vídeo que eu postei sobre os 5 erros que não te contam no marketing multinível, no marketing de relacionamento nas vendas diretas. E eu estou te mostrando aqui o seguinte: qual é a forma correta de você trabalhar com contato e convite? E olha aqui o susto de cara que eu já dou em você, ó. Nunca usar a lista do seu celular nesse começo. Pera aí, Diego, mas todos os líderes que entram desde que eu entrei no negócio, falam que eu tenho que usar a minha lista de nomes. Jupiara Menezes, uma grande autoridade, um imperial diamante elite, ele disse que usou a lista de contato deles. Mas, ei,
O próprio Jupiara diz que quando ele começou junto com a filha dele, ele já era conhecido desde os 14 anos como uma autoridade em negócios. Lembra a construção de autoridade? Então, para ele usar a lista de contato deles era bom, porque ele já se portava como autoridade e as pessoas, quando ouvissem ele falar, já sabiam que era sério o negócio. Ele não precisava convencer mais ninguém de que o que ele ia falar era sério. É esse detalhe que às vezes vocês perdem na fala. É claro que o Jupiara vai dizer que quando ele começou, ele não chegou nem na letra B e já estava batendo diamante, porque ele já era uma autoridade. Ele fala isso no áudio da semana dele. Esse áudio da semana foi do mês de julho, se eu não estou enganado. Eu só estou te dando um exemplo. Não use a lista do seu celular no começo. Então, Diego, qual o caminho que eu sigo? O que que eu faço? O que que eu faço? Você precisa construir do zero. Dentro do método, eu ensino uma aula completa, e no meu canal no YouTube tem também uma aula completa de como você pode começar a fazer esses trabalhos de maneira quente, morna e fria. Quais são as habilidades? Eu vou dar uma dica para vocês aqui, por exemplo, de como fazer isso. Se você vai fazer um contato frio, nunca termine esse contato marcando reunião, porque você está fazendo contato. Você não está fazendo convite, você está fazendo contato. O convite faz depois que você adquire o contato. Então, quando você tiver uma oportunidade de falar sobre o negócio com alguém, não perca essa oportunidade falando do negócio naquele momento. Apenas pegue o contato da pessoa. Vou dar um exemplo prático para vocês. Suponhamos que você está lá na fila do caixa de supermercado e você ouve alguém reclamar dos preços dos produtos que ela está comprando. E aí você automaticamente vai dizer, eu concordo. Ah, esse governo atual, a economia está difícil, ganhar dinheiro está difícil. Você talvez vá ouvir isso ou vai concordar com isso e a pessoa vai reclamar de alguma maneira. Ah, o emprego está difícil e tal. Uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para essas pessoas, quando elas falam isso perto de mim, né, ou quando eu falo sobre isso perto delas, uma pergunta que eu faço que é praxe de acontecer. Eu sempre falo para a pessoa assim, eu também me indigno, mas o que você acha que pode fazer para resolver isso? Eu jogo para a pessoa a responsabilidade. Ela dá uma regalada de olho, de cara assim, olha para mim, pergunta se eu sou. Um já me perguntou se eu era coach, né? Mas a maioria deles fala assim, cara, eu não sei o que fazer. Eu nunca parei para pensar, porque eu acho que o nosso país está perdido, né, na mão desses políticos e tal. Eu disse, se tivesse uma maneira de que, sem os políticos intervir, você conseguisse desenvolver e resolver esse problema. Ele, cara, eu acho que eu toparia conhecer. Pois é, eu descobri uma maneira de fazer isso. Aí eu fico calado e espero eles perguntar como. Aí eu vou e peço o contato dele e marco para eu entrar em contato com ele. Qual o melhor horário de entrar em contato? E se quando eu entrar em contato eu posso ligar para ele e fecho um relacionamento ali. Deu para entender esse ponto? Ficou fixo. Então escreve aí no chat se deu para entender para esse ponto. Escreve aí para mim, por gentileza. Você já tinha ouvido falar desse tipo de abordagem? Vamos lá. Se você está assistindo gravado, escreve nos comentários se você já entendeu e se você já tinha visto esse tipo de abordagem. Show de bola. Show de bola, show de bola. Então vamos lá, vamos continuar para vocês pegarem com mais nitidez, certo? Então, contato e convite ficou claro? Diego, peguei o contato, marquei, como esse caso que você viu na fila do supermercado. Como que eu vou convidar ele para uma apresentação de plano? Primeiro, você já precisa ter uma apresentação agendada, você precisa ter uma data para isso, né? O momento que você vai fazer para que mais pessoas que você vai prospectar, e não só esse, possam participar junto com você. Você não pode gastar toda a sua energia num único contato. Certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que você precisa entender é que para convidar é só fazer o convite. Oi, eu sou o Diego, conversei com você na fila do caixa naquele dia, lembra? Ah, sim, lembro. E aí, quando é que é a apresentação? É assim que eles falam. O Antônio está aqui para provar isso também. É assim, e aí, quando é que é aquele ponto? Quando é que você vai falar sobre aquilo comigo? Ele diz, pronto, é sobre isso que eu estou ligando para falar com você. Só que antes de eu trazer você para esse encontro, eu preciso saber mais algumas informações para me passar para a empresa aqui e a gente poder alinhar melhor se você tem um perfil para fazer esse trabalho. Pode ser, o cara? Pode. E aí você faz perguntas simples sobre a vida dele, sobre o trabalho dele, sobre se ele já empreendeu na vida dele. Você cria o seu relatório sobre isso. E aí, em seguida, você faz o convite. Então, agora que nós já fizemos esse relatório, eu acredito que você está hábil e o dia da nossa reunião é tal dia e tal hora.
Se você não puder participar, por favor, avise com antecedência para que a gente coloque outra pessoa no seu lugar. Pronto. Aí, se eu não puder no dia, aí você perdeu a oportunidade. Tem que dizer isso. Você não pode ficar à mercê da agenda dele. Ele tem que correr atrás de você nesse aspecto, que é você que tem a solução para ele. Isso é posicionamento. Beleza? Vamos lá. Próximo erro, ou próximo ponto que precisa ser ajustado na construção, é a apresentação. Gente, a apresentação faltou o A aqui, tá? Desculpa aí o erro. Gente, a apresentação, existe uma diferença muito grande entre a APN e uma reunião de negócio, gente. A APN é aquele show. Sabe aquele show que você vai lá no local alugado ou no local de reuniões da franquia, que você tem lá luzes, apresentação em slide, os produtos expostos na mesa? Isso é a APN, a apresentação do plano de negócio. Vai ter um palestrante, um ambiente criado, som, música, depoimentos, isso é uma apresentação de negócio. Agora, uma reunião de negócio, gente, é diferente. Eu não posso gastar essa energia na reunião de negócio, até porque, quando eu vou trazer alguém para dentro do meu negócio, aquilo precisa ser duplicável. Entende? Se eu trouxer uma pessoa que não tem habilidade com o slide, não sabe falar em público, como ela vai entrar no negócio que tem que falar em público, tem que ter habilidade com o slide, que tem que saber falar dos produtos? Ela vai sofrendo, não vai nem entrar, só de medo. Porque eu não sei falar como o Diego fala, eu não sei apresentar como a Suzeli apresenta, eu não sei vender como a Raimunda vende. E aí a pessoa se trava. Eu tenho uma consultora chamada Luciene, que quando ela começou, ela falava assim, com muitos caras, suava frio. Diego, eu entrei porque eu acredito em você, cara, mas eu tô morrendo de medo, não sei falar como você fala. Por quê? Porque eu não tinha essa habilidade no começo. E foi com a Luciene que eu aprendi que eu precisava falar diferente com o meu prospecto. Então, a apresentação do plano, a PN, é diferente de uma reunião. Na reunião de negócio, eu tenho que apresentar quais são os problemas que o meu negócio pode ajudar o meu consultor a resolver e quais são os benefícios que o meu consultor quer alcançar, que o meu negócio pode ajudar ele a alcançar de uma maneira mais rápida e objetiva. Então, antes de qualquer apresentação de plano, isso os meus alunos já têm na ponta da língua, eu preciso saber quais são as dores e os sonhos do meu prospecto. Por exemplo, se o meu prospecto quer dormir melhor porque está endividado, sei lá, 20 mil, 30 mil, 50 mil de dívida, e só ganha salário, não sabe o que fazer, já tentou suicídio por conta de, já teve caso disso, viu, gente? Como que o meu negócio vai ajudar ele a resolver? Principalmente porque eu sei que no meu negócio ele precisa investir. Então eu preciso mostrar saídas para eles. E ontem, na aula de segunda-feira, desculpa, né? Eu mostrei algumas ideias para vocês disso, de como é que faz um cálculo simples disso, e como é que traz conforto para a pessoa entender como resolve esse problema. Isso é numa reunião de negócio. E nessa reunião, eu posso fazer uma a um, como eu posso reunir um grupo de pessoas para falar diretamente sobre esses problemas com elas, que é muito diferente de uma apresentação de plano. Então, cuidado com as nomenclaturas que os seus líderes colocam, a maneira com que eles explanam, porque talvez nas entrevistas você está entendendo de um jeito e o seu top líder está querendo entregar de outro jeito. E é o que mais acontece. Eu sempre digo, é muito fácil eu vender o meu negócio para meu consultor. Eu quero ver eu vender o meu negócio para quem não é consultor. Como é que a minha palestra é vendável para quem não é consultor? Como é que o meu negócio é vendável para quem não é consultor? É fácil eu chegar lá na minha rede e dizer, olha, vai ter um evento na cidade tal, do líder tal, todo mundo tem que estar lá conectado. Cara, a galera já é do negócio, eles sabem disso. Mas se dentro daquela conversa vai ser interessante para o empresário local, como é que eu vou levar ele? Se a linguagem não está adequada para isso. Então, fez sentido isso para vocês a questão da apresentação? Eu preciso que esteja bem alinhado isso com vocês, tá bom? Essa parte da apresentação tá fazendo sentido? Vamos lá. Muito bem. Você já tinha ouvido falar sobre esse tipo de abordagem, do que é a diferença de APN e reunião de negócios? Porque aí começa a fazer diferença para vocês, tá bom? Vamos lá, gente, participa. Senão eu não vou saber como é que tá o negócio para vocês. Bom? Muito bem. Então vamos lá. Terceiro ponto, o fechamento. Gente, aqui é onde está a maior dor de barriga de vocês. A gente vai sanar esse problema hoje. Preste atenção. O fechamento tem uma única responsabilidade. Todo fechamento de apresentação de plano tem uma única responsabilidade. É tirar do prospecto um bom sim
ou um bom não. Você não pode ficar em cima do muro no fechamento com nenhum prospecto. Pois é, cara, essa é a diferença. O Edson está falando que nunca tinha ouvido falar dessa diferença. Pois é. Porque é a linguagem que é errada. Mas hoje nós estamos desmistificando. É como a Suzeli gosta de dizer. Estudar com o Diego é aprender as entrelinhas do negócio, né? Então você está entendendo hoje um pouco das entrelinhas. Então vamos lá, ó. Então, entenda de uma vez por todas. O fechamento. Fiz lá a minha apresentação na minha reunião de negócios, não na APN, na minha reunião de negócios. Fiz lá todo o fechamento. O fechamento é tirar um bom sim, bom não. Como assim, Diego? É no final você dizer. Agora que você entendeu como funciona o negócio, pronto para entrar? Podemos começar agora? Tem que ser direto ao ponto. Porque nessa hora o cara vai titubear. Ou ela vai titubear, ou então ela vai te dar certeza. Ou ele vai te dar certeza. Então você tem que ter um bom sim, um bom não. Se ele titubear, se ele ficar assim, mas eu não sei, tem que falar com tal pessoa, tal, encerra a conversa aí. E marca o próximo encontro com a pessoa que ele quer conversar. Você não pode tentar convencê-lo de que ele tem uma maneira de conversar com a pessoa, nada. Você tem que encerrar a conversa aí, certo? Tem que encerrar a conversa aí e já marcar o próximo encontro com essa pessoa que ele precisa falar. Você tem que fazer o compromisso com a pessoa de que ela vai junto com você conversar. Por exemplo, com um cônjuge, com o pai ou a mãe, com quem ele quer pedir emprestado um cartão futuramente. Tem que ser direto ao ponto. Esse é o seu objetivo. Vocês têm que se acostumar com isso. Se ele diz um bom sim, aí você parte para o próximo passo, que é o quê? Dizer quanto que ele precisa investir para abrir o cadastro, quanto que ele precisa investir para começar com você, seja qual for o combo que ele vai ativar. Se ele não tem dinheiro, por exemplo, como um caso que aconteceu, que até ensinei recentemente sobre isso, né, numa aula. Eu posso abrir aqui com vocês, porque eu sempre gosto de entregar mais do que me pedem, né? Por exemplo, o que eu aprendi numa aula aqui? Eu disse assim, cara, quanto que você tem para entrar? Ah, o cara, eu tenho R$ 500. Então, olha, qualquer pessoa, na época que eu fiz isso, qualquer pessoa diz, não, entra no combo executivo. Vocês lembram do combo executivo? O combo executivo que era R$ 400, 399. Então, qualquer pessoa diria para fazer isso. Sabe o que eu fiz? Eu disse assim, pronto, faça o seguinte, eu vou lhe pegar esses R$ 500 que você tem e vou lhe entregar em produtos. Como assim, Diego? Eu comprei no meu ID e dei 50% de desconto. Mas, Diego, se ele entrasse no combo executivo, ele teria 50% de desconto. Sim, teria. Só que ele não teria os benefícios que eu tenho como meu combo top. Então, o que é que eu vou ensinar ele a fazer? Vender. Ele vai ter produto, vai vender, vai ter dinheiro na mão dele, eu vou ensinar ele a duplicar aquele dinheiro e ainda ter um dinheirinho no bolso. Levei 6 meses trabalhando com esse cara, de maneira paralela, até que ele teve o dinheiro para entrar no combo top. Nesses 6 meses ele ficou só vendendo? Só vendendo. E qual era o que? Ele participava dos treinamentos? Ele participava. Ele ia para a PN pelo menos uma vez por mês, eu levava ele na PN. E ele cada vez mais motivado, mas ele não tinha construído o valor. Ele queria, Diego, eu quero entrar, então eu consigo o cartão. Não, não tem, então vamos construir o dinheiro. Foram 6 meses trabalhando com ele, mas eu não tinha só ele para trabalhar. Lembra que eu falei, vocês têm que desabilitar a mente de vocês de ficar focando só em uma pessoa que entrega uma possibilidade de entrar. Porque tem uma pessoa que está esperando o cartão. Cara, você tem que continuar fazendo o trabalho independente disso. Entenda isso. Então, foi uma estratégia que eu usei que levou 6 meses. Eu não aconselho muita gente a fazer se você não tem uma lista de consultores já prontos para entrar no negócio. Mas se você tem, faz esse trabalho que funciona. Não cadastre como menor. Você vai queimar o seu prospecto, porque ele não vai ter dinheiro para reativar no mês seguinte. E lembra, seu negócio precisa de ativação mensal. Seu consultor precisa se comprometer mensalmente. Esses combos baixos só são para incentivar o consumo, não é para incentivar o crescimento. E as pessoas querem crescer, então entregue o crescimento para ela. Lembra do trabalho de logística, estoque que você tem que fazer com o seu negócio? Então você tem que administrar cada um do seu consultor dentro da sua necessidade, até que ele cresça. É sua responsabilidade fazer isso. Quem já tinha ouvido falar dessa estratégia? Em vez de você pegar o R$ 500 que a pessoa tem e cadastrar num combo menor, você pegar e comprar no seu ID e entregar os produtos para ela trabalhar e ensinar ela a trabalhar. Alguém já tinha ouvido falar dessa estratégia? Pois é, eu estou vendo aqui que tem muita gente falando, nunca ouvi falar. Nunca... Vocês estão entendendo tanto de informação que vocês estavam perdendo? Por quê? Porque vocês não estudam o negócio, vocês ficam só ouvindo o que a liderança fala. E não é errado. É só o que vocês tinham de informação, não é errado. A questão é que você precisa entender, aprender a fazer os questionamentos. Beleza? Então vamos lá.
Vamos para o próximo passo, o acompanhamento. E aí que está o segredo do negócio. O grande segredo da construção de rede está aqui no acompanhamento. Como assim, Diego? O acompanhamento você precisa, que é o mais importante, preste atenção, o mais importante para o prospecto. Você precisa levar ele no mínimo de 2 a 6 encontros para que tenha sucesso com ele. Como assim, Diego? É simples. Lembra o fechamento é sim ou não? Ele disse não. Você vai entender o porquê do não dele. Não tem dinheiro, não tenho isso. Quanto que você tem? Ah, eu tenho X valor. Então você precisa sempre. Ah, eu tenho que falar com tal pessoa. Então já encerra a conversa, marca o próximo encontro. Esse já é o segundo encontro. Chegou no segundo encontro, resolveu. A pessoa que ele falou procrastinou que precisa de um cartão. Marca o próximo encontro. O que, que eu vou falar no próximo encontro? Sobre a dificuldade que ele tem. Eles sempre vão falar algo que está sendo difícil. Então você encerra a conversa ali e marca o próximo encontro. Isso, gente, é técnica, tá? Isso não é uma estratégia simples, isso é técnica. Por que que você precisa encerrar quando a pessoa entrega ali uma objeção? Você não tem que sair discutindo. Ah, mas essa objeção é simples, você consegue fazer tal coisa. Não, porque você faz isso, você pode pedir emprestado. Não perca seu tempo com isso. Vou dar um exemplo mais prático aqui para vocês, né? Que aconteceu comigo e o João. Lembra que esse João não é um João fictício, ele é um cara da minha rede mesmo, né? Hoje ele não está mais na minha rede, hoje ele é concursado público, ele preferiu ir para esse lugar, é normal isso acontecer. Mas o João, quando ele começou comigo, ele era vendedor de Zona Azul. Você já ouviu falar de Zona Azul? Que é os estacionamentos de rua? E eu peguei ele no setor que ele estava, levei ele até a franquia para a gente tirar o combo dele nesse dia, só para vocês terem uma ideia de como é que estava o negócio dele. Só que aí, eu já tinha feito a apresentação do plano para ele na noite anterior. E ele falou, cara, é porque eu tenho que ver o fechamento do cartão. Eu peguei e falei para ele, quando é o fechamento do cartão? O fechamento do cartão é amanhã. Aí eu disse, então amanhã a gente se vê. Não, mas eu não tenho certeza. Cara, amanhã a gente se vê. E aí a gente fala sobre o fechamento. Por quê, Diego? Porque eu ia ver quanto é que ele tinha de crédito para ver se dava para entrar no combo top. Se não desse para entrar no combo top, eu não ia perder tempo com isso. E quando nós fomos ver, o fechamento aconteceu, eu encontrei com ele, e aí a gente foi avaliar o limite dele, dava para fazer a compra. Eu falei, João, e aí, dá para a gente fazer a compra? Você precisa de mais alguma coisa? Ele, cara, eu estou inseguro. A gente está perto da franquia. Vamos lá visitar a franquia para você conhecer os produtos? Ele, vamos. Levei ele na franquia, foi rapidinho. Levei ele na franquia, a gente conversou um pouco sobre o produto, degustou, tal, expliquei algumas técnicas de venda que ele ia aprender. Ele toma a decisão. E aí, no final do expediente dele, às 5 horas da tarde, a gente foi lá na franquia e tirou os produtos e ele voltou para casa com a caixa de produtos. Então, entende que só no segundo, no terceiro encontro foi que a gente conseguiu fechar com ele. Muitos levam até 6 encontros. Qual o problema? O que é que demora mais para as pessoas? É que vocês demoram a marcar o próximo encontro e aí esquece aquele prospecto, porque ele disse não hoje, disse não amanhã, você esquece e ele acabou. Esse é um erro gravíssimo que você comete. Não pode acontecer. Tá bom? Fez sentido para vocês? Então, esses são os pontos que vão ajudar vocês de verdade a construir de maneira mais sólida. Tudo que é bom passa rápido, né, gente? Então, nós chegamos na última parte já, tá? Que aí eu quero despender um pouquinho mais de tempo da gente, e nós já estamos chegando a quase 1 hora de aula, um pouquinho mais de tempo da gente para vocês entenderem o que é essa construção da agenda. Tenha uma agenda. Saiba exatamente o que fazer cada dia da sua semana. Meu pai, foi o que a gente falou, mostrou no vídeo inicial de abertura dessa live. A diferença de trabalho do Antônio antes de se saber trabalhar com agenda e depois. Olha o primeiro tópico que eu coloquei. Entenda que uma empresa que não tem seus processos definidos não sabe onde vai chegar. Preste atenção, você não é uma empresa? O seu ID não é uma empresa? E que ela está pequena? Você precisa entender quais são os seus processos. Por exemplo, quantos dias na semana você vai trabalhar? Quais são os horários de trabalho? Poxa, se você fosse para uma entrevista de emprego, não era a primeira coisa que você queria saber? A sua grade horária, qual salário você ia ganhar, quais eram as suas funções, se estava de acordo com aquilo que você aceitou para o trabalho. Não era isso que você ia perguntar para o seu chefe? Por que que no seu negócio é diferente? E ó, eu vou dizer para vocês, uma das maiores dificuldades dos meus alunos é entender esse ponto. Por isso que hoje eu trouxe dentro dessa aula para você entender. Uma das maiores dificuldades dos meus alunos é entender esse ponto. Mas hoje você vai resolver esse problema junto comigo. Então, o primeiro ponto é você entender. Segunda, quando é que eu trabalho?
Eu tenho um emprego tradicional. Alguém aqui tá no tradicional ainda? Eu sei que a Gisele Campos está, mas quem mais ainda está no tradicional? Que tem um emprego fora o seu negócio de venda direta? Vamos lá. Tem alguém aqui com isso? E se você está assistindo gravado, também escreve nos comentários para eu saber, tá bom? Sandra Teixeira, quem mais? Só a Tandrinha? Rita? Tem mais alguém? Vamos lá. Se tiver mais alguém, vai colocando. Até o momento, 2 pessoas colocaram aqui no chat, certo? Então, pensa. Você tem que analisar. Opa, acho que mais alguém colocou aqui. Maria Lucila também. Ótimo. Então, o que que vocês têm que analisar? Vocês têm que analisar. Não é se você tem energia para trabalhar, se você tem. Ah, é porque eu só chego de noite. Dá sim. Tudo dá para fazer. O que você tem que analisar é o tempo que você for fazer, fazer direcionado e bem feito. E qual é a ação que você vai fazer? Eu aconselho que quem vai começar com vendas, você precisa tirar pelo menos de 2 a 4 horas por dia para fazer o seu trabalho. Pode ser em intervalos do seu emprego tradicional, somado ao seu trabalho à noite de visitas, né? Isso no começo, ou pode ser em alguns dias da semana que você possa ter uma folga, tipo um sábado, domingo, ou uma sexta-feira. Ah, mas eu sou adventista, e é uma questão religiosa, é com você, né? E no sábado, no trabalho, pá, não sei o quê, é com você. Eu tenho que respeitar o seu ponto de vista. Tem que analisar o seu crescimento em relação à sua religião. E aí, lembra, a decisão séria que precisa ser tomada é com você. Tá? Não vou entrar nesse mérito. Por que você está falando isso, Diego? Eu já tive aluno adventista e a gente já teve esse tipo de discussão. Então, eu não preciso gastar energia com isso agora com vocês. Tá? Então, você precisa entender isso. No mínimo, quem está começando precisa despender de 2 a 4 horas bem feitos no trabalho para você conseguir construir uma carteira de cliente sólida. Construir a carteira de cliente sólida já construiu a autoridade, vai começar a ter os primeiros reconhecimentos. Construir os primeiros reconhecimentos, você está pronto para ir para o trabalho de prospecção. Beleza? Então, o que eu faço na segunda? O que eu faço na terça? Qual o dia da minha apresentação semanal? Qual o dia do meu treinamento? Existe um treinamento na minha rede? Aqui na minha cidade, mesmo com o sistema parado, tem uma Diamante Elite que faz treinamento todos os sábados. Então, eu sei que todos os sábados, 9 horas da manhã, existe um treinamento que eu posso participar ou que eu posso levar um prospecto. Então, existe isso. Eu posso colocar na minha lista? Pode. Mas eu sei dar treinamento? Eu posso dar? Pode também. Você pode organizar isso. Então, isso precisa estar bem ajustado na sua agenda daqui para frente, beleza? Outra coisa que eu separei em relação a esse processo. Seus processos precisam ser bem definidos para que qualquer pessoa que entre saiba exatamente o que vai fazer quando entrar no negócio. Cara, e esse ponto precisa ser muito bem avaliado por vocês. Certo? Por exemplo, qual é a diferença? Qual é a diferença? Deixa eu falar aqui diretamente com vocês. Preste atenção. Qual é a diferença de uma franquia que hoje está custando quase 2 milhões de reais, que consegue crescer anualmente, pelo menos de 5 a 10% anualmente no mundo todo, e a sua rede não cresce já há mais de um ano? Ou nunca cresceu, que o combo mais caro é R$ 2.200. Eu estou falando do McDonald's. É mais de 1,5 milhão a franquia do McDonald's. Para você montar um quiosque daquele lá. E eles continuam crescendo e vendendo. E você não vê propaganda de franquia. Se eu perguntar para você como é que faz para você entrar, você não sabe. E eles continuam crescendo. E você, que é muito simples a conversa, que é muito simples a análise, não consegue trazer pessoas para a sua rede. Sabe qual é a diferença? Sabe qual é a diferença? Processos definidos. Se você for ver na apresentação de uma franquia como essa, ele está lá dizendo para você quem são as pessoas que vão te acompanhar no começo, quanto tempo você vai ter o retorno garantido do seu investimento, quanto tempo você precisa trabalhar diretamente no seu negócio no começo até que ele consiga dar lucro, e quais são os dias de treinamento que você vai ter da franquia, quais são os tipos de licença que você tem que assinar e como vão te ajudar nisso. O sistema de contabilidade da franquia vai te ajudar no começo, para você não precisar pagar contador no começo. Vão te indicar terrenos ou locais para você alugar melhores, vão indicar, eles já vão fazer a pesquisa dentro da sua cidade para saber qual é o ponto melhor para você colocar ali a franquia. Será que um trabalho desse tamanho vale a pena o investimento de 1,2 milhão? Com certeza. Agora, o seu
de 2.200 você não consegue entregar nada. Uma vez eu tive a ousadia, gente, de perguntar para um consultor da empresa, e perguntar para ele assim, ei, se uma pessoa se cadastrar com você agora, o que que você oferece a ela? Aí a pessoa ficou igual o grilo, assim, cri, cri, olhando para o lado e para o outro. Ah, eu vou conectar ela no sistema. Sim, como é que funciona o sistema nessa cidade? Ah, tem a PN na segunda-feira, sim, aquela que você tem que pagar. Ah, porque tem um treinamento online e tal dia, quem é que vai dar? Você? Aí a pessoa ficou perdida. Aí tu vai querer mesmo que alguém gaste R$ 2.200 do dinheiro, rico dinheiro dela, para entrar contigo, que tá tratando dessa maneira o investimento dela? Você tem certeza disso? Então para de fantasiar, mano. A primeira coisa que vocês têm que fazer é parar de fantasiar o negócio de vocês, mano, e cair na real. Caia na real, mano. Você precisa aprender. Isso aqui não é brincadeira. É brincadeira, Suzana, isso aqui? Não é brincadeira, gente. Ó, para vocês terem uma ideia, fala comigo aí, Su. Pronto, tô te Oi? ouvindo. Tô te ouvindo. Su, lembra quando a gente começou? Lembra? Lembro. Empolgada, entusiasmada, pá, só que sem resultado. Veio a chuva, lembra da chuva? Aquelas perdas tudo. Loucura. E agora, o que é que eu faço? Pá, eu falei, Su, respira, vamos organizar e vamos para cima. O que é que aconteceu depois? Bateu a meta da TV, Safira entre as 10 maiores recrutadoras do Brasil, entre as Safiras, a top 10 recrutadora, e foi reconhecido no Pérola da Sociedade, correto? É. Até aí tudo certo? Mas o que foi o diferencial para isso acontecer? Na sua Como opinião? assim? O diferencial para tudo isso acontecer, na sua opinião? Foi mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento foi que me fez chegar em alguns patamares, né? De promoções da empresa, certo? E mudança de comportamento, eu passei um tempo agora afastada, porque veio uma turbulência, e eu tomei algumas decisões que foi influenciada pelo Diego, pelo o programa, né? E tem me surtido um efeito assim, extra, ele falando agora e me vindo na mente, né? Quando você vai prospectar uma pessoa, e é essas perguntas que ela quer fazer para você, né? Então, se você não tem nada para oferecer, nada para apresentar, se você terceirizar isso aí que é teu, é como o Diego sempre fala, você está chamando alguém para o teu negócio. E se você não tem nada para oferecer, por que eu vou entrar? Né? Eu acompanhei agora há pouco, 3 meses certinho, uma pessoa, ela já tinha feito parte da empresa, ela tinha sido diamante, e ela foi uma diamante sem nem saber que foi diamante. Olha que doideira. Ela Não é louco nunca isso? teve acesso ao BO dela. Ela se tornou diamante e a pessoa fazia o quê? O bônus que ela tinha de diamante, ela só veio descobrir isso muito depois. Então, o Diego bateu diamante na minha rede. Aí como eu tinha acesso ao BO de Diego, eu ia lá, comprava com os bônus e dizia assim para Diego: toma, Diego, esses produtos seriam para você vender. E o Diego me pagava aqueles produtos. Que doideira. E depois que ela descobriu tudo isso, ela ficou arrasada. E Terrível. ela era 100% multinível. Terrível, velho, isso, né? Então, Por falta depois de de tudo conhecimento, isso, né? por falta de conhecimento, entendeu? Depois de tudo isso, ela abriu a mente, né, para um negócio que foi as vendas. Então, ela enveredou por multimarcas, menos Rinodê. Só que ela gosta dos produtos, ela vê resultado nos produtos, ela acredita na empresa. Foi quando eu cheguei até perto dela para entregar um produto de uso dela, só que no dia de outra pessoa. Aí eu fui questionar.
O que está acontecendo? Por que você não é cadastrada? Ela, não, não quero. Ou seja, Criou um bloqueio, depois de né? muita conversa, foi que eu descobri. Hoje essa menina se cadastrou comigo. Na época, as compras dela na franquia eram em torno de 20, 25 mil reais. Uau! Entendeu? Só dela, do ID dela. E hoje ela alugou uma casa só para fazer tipo um espaço de produtos. Que Ela massa. alugou uma casa. Então hoje ela está na sua rede. Hoje ela está na minha rede. E foi o que eu aprendi no MM Pro foi justamente o que aconteceu. Quando ela veio cheia de trauma, cheia de tudo, ela olhou nos meus olhos e o que é que você tem? Olha só. Né? Ainda bem que falou com você, que já estava Aí eu, preparada para isso, né? e o que é que você tem? Que eu já passei, eu já fui. O que é que eu vou ter de diferente? Muito Entendeu? bom. Falou com a Então, pessoa e certa. foi assim, foi uma prova de fogo. Se o MM Pro ia resolver ou Funciona ou não. não? É, entendeu? É assim que eu gosto. Então, foi uma prova de fogo. Porque aí vem na nossa. Porque muitas coisas a gente estuda, lê, e a gente acha que não captou, né? Mas quando chega no momento exato, parece que vem tudo à tona, É para isso você mesmo. colocar tudo ali em prática, né? E essa semana a gente foi convidada para abrir uma sala de treinamento dentro da franquia de Vitória de Santo Antão. Eu e Legal. mais é, 2 duplos, um diamante, e eu ali no meio, né? Olha só que doideira. Por que será? Por que será? A É, Safira, né? uma Safira, ali no meio. É, Ó, e eu ali no meio. dos Então, assim, duplos. me E... Por convidaram que com uma, será? com uma honraria, sabe? Não, eu estou lhe ligando, que eu gostaria muito que você aceitasse o nosso convite para participar da diretoria, para a gente fazer treinamentos. E como é uma área que eu estou começando a galgar, justamente por conta dessa menina também, ela tem 12 vendedoras que ela bota na rua, Que massa. de porta em Ó, porta. gente, lembra dos processos que eu falei no começo, né? Que o seu negócio precisa ter os processos que o negócio tradicional tem, estoque, logística, vendas, marketing e tal. Essa consultora já tem essas habilidades. Olha só o que é que a Já Suzeli tem. trouxe. Vocês precisam entender o que é que a Suzeli está falando aqui para vocês, gente. Ela conseguiu trazer para a rede dela uma consultora VIP especial de grande faturamento que estava parada por travas. Travas, grandes travas. Entenda a diferença de APN para uma reunião de negócios. Lembra que eu falei no começo? O que ela fez com essa senhora foi uma reunião. Ela disse assim, vem cá, vou te mostrar o que eu tenho de diferente. E agora foi convidada a participar do corpo de diretoria para abrir treinamento. Por que será que ela está agora dentro de um corpo de diretoria para abrir treinamentos de uma franquia específica? Gente, essa mulher que ela trouxe para a rede dela era conhecida. 25 mil de compra mensal. E de Era. repente essa mulher volta para o game com 12 vendedoras de rua na rede da Suzeli. Tem alguma coisa diferente aí. É isso que eu quero que vocês entendam. E a gente vai para a parte final, vou deixar a Suzeli finalizar a fala dela. E parabéns, Suzeli, pela sua coragem, pela sua benevolência com essa pessoa, né, de ter enxergado essa situação com ela e resolvido, tá bom? Finaliza para a gente poder dar sequência na aula, por favor. Então, assim, muitas vezes a gente acha que um treinamento ou um direcionamento é o mesmo do mais, e não é. E não é. O Diego, eu agradeço a Deus, primeiramente, né, por ter trazido o Diego para a minha vida, certo? E tenho crescido muito, muito mesmo, em abrir minha visão, né? Para que a gente faça as coisas certas, para que a gente se coloque o valor em nós mesmos, né? Como quando ele diz assim, não é que os nossos líderes, nossos uplines, eles não tenham valores. Tem sim, mas eu também tenho. E se eu não tenho habilidade, se eu não tenho, em busca.
e buscar, né? Quando eu digo para hoje eu tenho autonomia de dizer para o meu duplo diamante, para os meus diamantes, e aí, vamos visitar? Não. Vamos lá? Não. Eu estou indo lá. Quando tiver tudo certinho, você vai ter Pode a deixar que eu oportunidade de conhecer, né? resolvo. É tipo isso, né, Célio? Deixa comigo que eu resolvo. Exatamente. Não, mas se você quiser, eu vou lá. Eu digo, para quê? Eu já estou fazendo o fechamento com ela, né? Porque abriu os olhos quando soube da história dessa menina e todo mundo queria. Eu vou com você lá. Quanto, peraí, deixa eu ver. Amanhã eu não posso mais nada. Não, 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 não vou, não. Eu já resolvi, já, ela vai entrar. Veja os números. Vamos começar a ver os números, né? Dá uma olhada no Quando a seu gente ID começa a aí. ver os Quando números, você olhar no seu ID, aí você me fala se deu certo ou não a é, conversa com ela. entendeu? Eu digo, vai ter o momento certo. Então, assim, ela, para você ter uma ideia, a chegada do combo dela na casa dela foi tão emocionante que a irmã dela toca piano. Eu fiquei Legal. chocada assim, ó. Aí quando eu cheguei, eu liguei para ela, eu tô chegando, já tô aqui na rua. Aí quando eu cheguei, música de piano, ela vestiu uma roupa de festa, Que massa. água de coco na taça. E o meu Deus, Recepção de ela disse, gala. isso aqui é um novo recomeço para minha vida, para uma empresa que eu não era para ter saído. Que doidão, velho. Essa fala é demais, velho. Poxa Foi. vida. Então, assim, é Que fala muito mais. emocionante. Vocês vão conhecê-la. No Vai ser momento certo, maravilhoso. ela vai vir para o MM Pro, porque esse é um Vai dos ser uma nossos honra receber objetivos. ela. E ela foi, na época, ela foi para da Copa. Na Foi Rússia. aonde? A Na Copa? Rússia, na Na Rússia. Rússia. Ela foi uma das ganhadoras da Rússia. Que legal. Que massa. Jantou com o Sandro, com Dona Adelaide e tudo. Então, assim, uma pessoa que teve toda uma experiência de produto, do corporativo da empresa, e de repente passou por essa triste história, né? Mas Uhum. que, graças a Deus, eu disse a ela, olha, passou para trás, agora você vai aprender a digerir o teu negócio e eu vou estar te direcionando. Show de É bola. você que vai fazer. Eu vou Show de só te bola. direcionar, Show de entendeu? bola. Então, em muitas coisas, foi aberto minha mente para eu me posicionar, foi o MM Pro, entendeu? Que maravilha. Ter autonomia de dizer assim, eu não vou para esse treinamento, ou eu vou, esse aqui eu quero, esse eu não vou. E é interessante, entendeu? Porque Show de os bola. líderes não estão nem me chamando mais. Quando eles veem, eu tô lá. O Sandro Rodrigues esteve aqui, né, em Recife, e ele esteve numa cidade vizinha, o Caruaru, é, Sim. 2 horas de distância. Eles nem me chamaram. Você estava lá. Simplesmente peguei o carro e fui. Isso mesmo. É assim que funciona. Eu estava dentro do que eles pediam, que é ser VIP 1000. Então, todos os VIP 1000 tinham uma mentoria exclusiva com o Sandro, eu fui. Quando eles chegaram lá, que me viram, eita, eu me esqueci. Eu disse, não, mas eu tô vendo tudinho, eu vim. Eu sei que eu Fique estava tranquilo. enquadrada, O negócio é meu. Eu tô ciente do que está acontecendo, tudo né? Não, tranquilo, sabe? e o massa, Su, é que eles estranham, cara. Eles estranham. É muito É, engraçado isso, né? Porque não é normal ter uma pessoa com tanta autonomia na rede, né? é, É muito diferente. Su, parabéns. Você merece. Todo esse resultado está acontecendo com você. Você sabe que o que veio acontecendo com você é por conta do avanço que você está tendo. Então, tem que lidar com esses altos e baixos. Mexe com o é. emocional, mexe com o físico. É normal de acontecer. Respira, faz mais um esforço, se ajusta e volta de novo. Porque, cara, no momento em que hoje se fala que a Rinodê está passando por dificuldades, você encontra uma pessoa que fala que está voltando para onde nunca deveria ter saído, eu te pergunto, será que essa vibe que estão plantando, que a empresa está nessa dificuldade, realmente é real? Não é, galera. Não é. É só uma fase, como todas as outras fases que já foram passadas em qualquer negócio. Tem É verdade. muito mais mulheres e homens como essa pessoa que a Suzela encontrou, precisando que você as encontre aí no Rio de Janeiro, em Natal, em No São Brasil Paulo, todo. no Brasil inteiro. Foram mais de 10 milhões de Ds cadastrados na empresa. Onde é que essas pessoas estão?
Por que elas não estão mais com vocês? Por que elas não estão com vocês hoje? Falta o verdadeiro prospecto. Falta você ser o verdadeiro consultor que prospecta as pessoas que querem. E detalhe, entenda de verdade como atrair a atenção delas. Porque se qualquer outro consultor chegasse para essa senhora falando, ela já teria a resposta na ponta da língua. Não, eu já passei pelo... Mas foi a Suzeli que chegou, preparada com as informações corretas, e trouxe ela de volta. Então, parabéns, Suzeli. Sucesso para você. E a gente já está, infelizmente, chegando no final da nossa aula de hoje. Espero de verdade que ela esteja ajudando vocês. Mas vamos finalizar, que ainda dá tempo. Vamos finalizar aqui, galera. Vamos lá. Vamos finalizar a aula. Vamos ver onde é que eu parei. Vamos lá. Aí. Deixa eu ver se vocês estão vendo o mesmo que eu. Não, ainda não. Tá bom, deixa eu fazer de novo. Agora vai dar certo. Aí. Vamos lá. Isso, agora vocês estão vendo. Então, como eu estava falando sobre saber exatamente o que fazer, e o último ponto é o processo. Esse processo foi o que mais... Qual processo, né, que eu estou explicando para vocês? Esse processo de organização que a Suzane estava falando para vocês foi o processo que mais ajudou pessoas a sair do zero ao seu primeiro nível. Sei que assim você vai poder ajudar o seu prospecto a chegar no seu nível desejado, como que a Suzeli mostrou para vocês aqui. Eu não preciso falar mais sobre esse aspecto, né? Uma pessoa que estava lá inerte, parada, que era um sucesso no negócio, entendeu qual era o caminho, né? E agora, o que que acontece? Agora que eu já sei todos esses pontos, que eu aprendi passo a passo, quais são os caminhos, o que fazer, o que que eu tenho que fazer agora? Existe uma forma. E é sobre isso que eu quero falar com vocês agora, certo? É sobre isso que eu quero falar com vocês agora. Existe uma forma de você acelerar esse processo com mais certeza de que você pode se tornar um profissional em vendas e marketing de rede. Existe um processo para isso, e esse processo é legítimo, é cabível e você vai conseguir fazer. Eu chamo esse processo de um método MMPro, que consiste em uma mentoria e não um curso online. Você vai ter o acompanhamento de forma pessoal por 90 dias para que você atinja o seu nível desejado. Como que isso funciona, galera? Deixa eu explicar para vocês. Como vocês viram no vídeo inicial, né, com o Antônio, foi uma mentoria pessoal. Eu estava pessoalmente falando com ele sobre o que eu tinha ensinado no encontro anterior, o que ele estava aprendendo no desenvolvimento e qual é o caminho que iria ser dado para ele a partir dali, né? Então, como que a pessoa vai chegar, né? Como é que ela vai atingir esse nível desejado em autoridade, construção de rede, metas, as metas da empresa que precisa e os recordes. Que recorde, Diego? Você é pago como pelos recordes. Bateu 10 mil pontos, é nível de ouro. Bateu 20 mil pontos, é nível de safira. Bateu 50 mil pontos, é nível de diamante. Não sei como é que é as numerações na sua empresa. Mas esses são os recordes. Você é pago como pelos recordes que você bate. Então, você vai aprender nesses 90 dias como fazer isso, né? Pois é assim que você é bonificado, por recordes. Então, o que você recebe além do acompanhamento dentro desse método? Simples. Você vai receber aulas gratuitas de construção de rede de liderança. São mais ou menos 12 aulas que tem, que você pode assistir, desde como você constrói uma mentalidade empreendedora, quais são os primeiros passos para contato e convite, que caminhos você precisa traçar para atingir esse objetivo. Todo esse treinamento compilado em 12 encontros, né, cada um com entre 1 hora e 40 de treinamento, que você levaria aí no máximo aí 2, 3 dias para terminar de estudar. Se você estudasse todos os dias, pelo menos 2 horas por dia, né? Você terminaria em 12 dias e mais ou menos. Esse treinamento não pode ser entregue por menos de R$1.000, né? Então, eu coloquei um preço aqui para vocês entenderem. O preço que eu comercializo no mercado, esse tipo de treinamento é de R$ 997, como vocês estão vendo aqui, beleza? Isso é uma coisa importante. Outra coisa que vocês vão entender, vocês vão receber lá dentro acesso também a aulas de vendas, onde você se compromete com pelo menos 1.000 pontos pessoais. Vocês viram que a Suzeli falou que ela já sabia a qualificação para estar no encontro com o presidente da empresa? Ela disse, eu já sabia da qualificação de VIP 1000.
Por quê? Porque ela entende o compromisso que ela tem com o negócio dela de ser pelo menos VIP 1000. E VIP 1000, dentro do cálculo que eu falei no começo, né, que é R$ 2 o ponto, é uma pessoa que pelo menos compra de 2.000 a 2.200 reais de produto mensal. Fatura aí média de 4 a 5 mil reais por mês. Então, ela entende isso e ela faz isso acontecer. E esse treinamento tem dentro do método. Né? Você recebe, isso já está gravado, isso está para você acessar e assistir a hora que você quiser. Certo? São aulas que vão te ajudar a ter esse resultado. Vocês lembram que o Antônio falou que tinha uma carteira de 18 clientes? Depois eu chamei o Antônio ao vivo, na íntegra ali, para falar com a gente. E aquela carteira de 18 clientes já estava em mais de 130. Então, tem técnica para isso. Eu não posso comercializar esse treinamento por menos de R$ 597, que é o preço do mercado online, do produto online. Então, só somando aqui já dá mais de R$ 1.500. Vamos lá. O que mais tem dentro do treinamento, Diego? Alinhamento semanal 2 vezes por semana para ajudar no seu trabalho. Gente, é acompanhamento pessoal. É diferente de um curso online, você entra e para tirar dúvida comigo, só colocando nos comentários e tal. É pessoal, 2 vezes por semana. Me fala qual o mentor que ajuda você a ter ganhos acima de 10 mil, 20 mil reais, que vai ter tempo suficiente para você, para te ajudar a analisar 2 vezes por semana, por mais de 1 hora, por menos de 2 mil reais por mês. Por mês, eu não estou nem falando por contratação. E aqui eu estou te dando 90 dias de acompanhamento por 2 mil reais. Não dá para ser menos que isso. Nessa hora vai um monte de gente embora da live, né? Fica aí que vocês vão entender. Fica aí. Preste atenção. E aí eu criei um bônus para vocês. E esse aqui é a parte mais especial. Dentro do método agora, eu vou dar um acesso que antes as pessoas não tinham. Vocês ouviram a Raimunda falando na aula anterior sobre o Vem Pra Xepa? Nomeado dessa maneira, é uma leitura com mentoria. Então eu criei uma série disso, eu criei uma playlist, né? Eu vinha gravando todos os encontros da gente, mas ninguém tinha acesso. Galera, alguém tem acesso? Fala a verdade aí, alguém teve acesso às aulas gravadas? Não. Então esse conteúdo era para mim, um conteúdo separado para mim. Certo? E agora eu criei uma playlist só com o livro GoPro. Foi uma leitura que levou quase 2 meses, porque era leitura diária, capítulo a capítulo, né? E eram 8 ou 9 capítulos o livro, onde eu, além de ler, a gente tirava a interpretação e eu treinava as pessoas sobre o que o Eric Worre falava nos anos 80 ali naquele livro e como está atualizado para hoje. Você tem noção que é mais uma mentoria? Não tem como ser menos de 997 também. Não tem. E eu posso dizer para vocês, ó, a Suzeli, acho que participou da leitura do GoPro, não participou, Suzeli? Fala para mim, Suzeli. Eu não consegui atualizar toda a linguagem do Eric Worre para os dias de hoje? Com certeza. Eu já ia perguntar se tá todos os comentários que você fez, tudinho, porque Todos, ali, todos. Do mesmo jeito que a gente gravou. Do mesmo jeito que a gente gravou, tá lá. porque não é só a leitura, né? Uhum. Tem a leitura, a gente A, tira a dúvida ao vivo, né? A as pessoa pergunta, dúvidas, Diego, mas ele ensinou que para abordar pessoas assim, assim, assado, nos dias de hoje é assim. Aí eu vou, digo como é que é, dou exemplo. Cara, é exatamente, uma mentoria exatamente, trazendo extraordinária. para a nossa realidade. Isso. E detalhe, sabe aquele problema que você tem, às vezes, de participar de uma leitura, né? Que as redes falam, né? Você tem que participar do grupo do áudio do livro. Blá, blá, blá. Você tem um pronto agora. Você não precisa pedir para ninguém. Você tem um ponto com um mentor lá te ajudando dentro da leitura e te ajudando ainda a te mentorar sobre a leitura que você está lendo. Né? E assim como o GoPro, tem vários outros livros, né? Só que para esse específico, para esse treinamento, eu estou abrindo do GoPro. Mas a gente tem lá GoPro, a gente tem o poder do hábito, a gente tem como fazer amigos e influenciar pessoas. A gente está concluindo agora a mágica de pensar grande. A gente leu as 16 leis do sucesso. Tem muita coisa boa lá. E para hoje, para esse método, a gente está trazendo o GoPro, que vai ser extraordinário. Gente, se prepara. Então não tem como ser menos do que isso, certo? Qual o total de toda essa mentoria, né? De todo o método que eu chamo de MMN Pro, né? Que é Marketing Multinível Pro. Quanto que é o valor de tudo isso? O valor de tudo isso sairia 5.597. Pichincha. Pichincha, galera. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você for analisar, para você ser um técnico de enfermagem, você tem que estudar pelo menos 2 anos e meio. Pagando mensalidade de R$ 300 ou mais por mês. Faz um cálculo, 2 anos e meio de R$ 350 por mês. Dá muito mais que 5.900. E técnico de enfermagem para você ter um emprego e ganhar quanto?
teto salarial. Não é ruim. Teto salarial, gastando noite fora de casa, dias às vezes, por causa dos plantões, que eu sei porque a minha esposa hoje é enfermeira, mas foi técnica durante anos, né? E você não arrisca numa faculdade? Tem que ter a garantia que vai ter o emprego, que vai passar no concurso, você não arrisca? Por que não investir 5.597? Mas, toque, veja o restante da mensagem. Não vai ser cobrado esse valor de você, mas eu vou te dar um desconto. Acredite, eu vou te dar hoje um desconto de R$ 4.800. Diego, peraí, tá me vendendo o acesso? Sim, eu falei que hoje eu traria para vocês o acesso para o método MMI Pro. Se você quiser usar as estratégias que eu te ensinei agora, se você quiser rever e aplicar, você vai ter resultado. Só que a diferença é que se você tiver com quem criou a estratégia, a gente vai poder pontuar de maneira mais direta e o seu resultado vai ter mais velocidade. Mas a escolha é sua. E hoje eu estou te dando todos esses acessos que custariam quase R$ 6.000 com um desconto de R$ 4.800. E por quanto isso vai ficar, Diego? Tudo num total de apenas 12 parcelas de R$ 85,41 no cartão ou R$ 797 à vista ou no Pix. Meu Deus do céu. Cara, se você entendeu, R$ 85,41 é menos de R$ 3 por dia. Se você achar que é caro um produto desse, um acesso desse, que vai te dar aulas gravadas para você assistir a hora que você quiser durante os 90 dias, vai te dar acesso comigo, 2 encontros semanais. Você quer tirar uma dúvida comigo? Preste atenção numa outra coisa aqui interessante. Ó. Olha só. Suzeli, não, Raimunda, vamos usar a Raimunda. Raimunda, tu tá aí, Raimunda? Cadê tu, Raimunda? Raimunda tá com o áudio fechado, tá com a câmera fechada, Raimunda? Tá dormindo já? Cadê você? Você tá aí? Fala comigo, se você estiver aí podendo falar. Senão não tem problema. Ah, não? Vamos lá, deixa eu usar então a Suzeli aqui. Suzeli, vamos de você que você tá no ponto aí já. Vou te usar de novo. Quando você precisa ligar para mim, qualquer hora do dia, eu te atendo ou não? Sempre. Eu ia dizer até que você era mentiroso, viu? Aqui na frente de todo mundo. Diga. Porque você fica prometendo que é Ah, 90 dias de atendimento. E, e gente, passa, né? é, E passa. e é mentira. Passa, eu sei. O resto da vida ele fica lhe atendendo, É verdade. Não conta essas coisas entendeu? não, mulher. Não conta não, pela madrugada. Não, tu me quebra. É, porque o Diego, ele se preocupa com cada um, sabe? Ele parece que tem um sexto sentido de mulher. Ave Quando Maria. ele É vê porque, é que, porque eu crio mulheres, talvez. é, quando ele vê que a gente não tá indo no caminho, aí ele pega a gente assim, sabe, com um cajadozinho e puxa, vem cá, o que é que tá acontecendo? Já que tá acontecendo isso, tá mancando, bota essa bota aí, vamos devagar, mas não deixa, não para. Então É, ele tá sempre ali, e assim, é dentro do nosso horário, dentro do que a gente pode, certo? Atender a ele ou ele atender a gente. Não, é sem comentários. é Parece verdade. babação, mas não é não. Não é Quem não, dera gente. fosse, né? É, Quem, entendeu? Mas quem, não é não. Não é de jeito nenhum. quem dera fosse, Antônio. Eu estava com um consultor, ele estava passando pela minha cidade, e esse consultor até hoje, ele comenta sobre Diego, né? O Lima, Ao Lima. Carlos Lima. Saudade, Carlos Lima. Saudade dele. Ele faleceu, o pai dele, e o Diego soube. Foi a primeira coisa que o Diego fez. Suzeli, você sabe onde é que é? Porque como eu não sou daqui, eu não sei onde é que é, eu quero ir até lá para dar um abraço nele. Gente, isso é uma coisa pequena para muita gente, mas marcou muito na vida dele, É, eu lembro a entendeu? cara dele quando eu cheguei lá, eu lembro do rosto dele. Porque foi um mix, Foi, galera. Imagina, eu tava no velório do pai dele. Ele tava triste, mas quando ele foi, me viu, ele deu um pulo. A família dele ficou sem entender. Tipo assim, como é que o cara foi. tá feliz no velório do pai dele, né? Mas É, levar esse exato. sentimento, né? Foi uma oportunidade, né, que Foi aconteceu. uma Eu sei que oportunidade. não é sorte, né? É oportunidade com preparo.
eu estava em viagem, né, em Recife, e aí eu queria conhecer os alunos de lá, né, conhecer pessoalmente a Suzeli, o Serjão e tal. E aí eu soube desse caso com um dos nossos alunos, que era o Lima, né, o Carlos Lima. E aí eu disse, não, Zé, vamos lá, se a gente puder ir, vamos lá, eu quero ir lá. E quando chegou lá foi engraçado, porque ele estava lá de luto, né? Estavam preparando para o enterro já na hora que a gente chegou. E aí, quando ele me viu, ele deu aquele sorriso, eu, uau, você está aqui! E me Eu não abraçou e tal, né? acredito, eu não É, acredito, você saiu eu lá não da Bahia, cara, acredito. para vir aqui. Eu disse, foi, bicho, porque você é um cara, né? Aproveitei a oportunidade, né? Falei para ele. E foi interessante, porque E a galera ficou sem saber o que fazer, né? Naquela hora ali, porque ele estava foi. feliz no enterro do pai dele. Mas aquilo foi muito marcante para mim também, né? Porque percebe o Foi, quanto a gente foi. influencia a vida das pessoas, né? E aí não é só Sim, um sim, trabalho de sim. mentoria, né? Então, esse aí a gente está apresentando esse mentor, esse grande mentor que é o Diego, entendeu? Que ele está sempre ali junto da gente, não só para cobrança, mas para entender como ele possa orientar para a gente seguir. É isso Porque aí. há mentores dos nossos uplines que eles chegam perto de você, mas só para cobrança. Eles não procuram te entender para dizer assim, bem, já que você não está podendo fazer esse caminho, mas tem esse caminho aqui, que vai chegar lá, vai demorar um pouquinho mais, mas vai chegar, você pode, entendeu? E isso é muito bom na nossa caminhada de construção. Isso aí, galera. Então eu posso dizer para vocês o seguinte: caiu a oferta, né? São 12 parcelas de 85,40. Diego, e como é que eu faço? Eu quero entrar agora. Como é que eu faço para fazer isso? Fica tranquilo. Você já está dentro do grupo Semana do Meu Primeiro Nível? Eu vou lançar daqui a pouco o link. Só que tem um detalhe que eu quero falar para vocês em relação a isso. Tem um detalhe, beleza? E aí eu vou falar aqui pessoalmente com vocês. Preste atenção. Tem um detalhe muito importante. Olha só. Para as primeiras pessoas, certo? Que fizerem sua inscrição, primeiras pessoas que fizerem sua inscrição, eu vou dar o número. As primeiras 5 pessoas que fizerem sua inscrição, entre hoje, quarta-feira, e no máximo até sexta-feira, certo? As primeiras 5 pessoas que fizerem sua inscrição, certo? Diego Souza, vou entregar a você mais uma bonificação. Qual é, Diego? Eu vou te dar o direito de, além de escolher, de ter no seu pacote o GoPro, você vai dar o direito de escolher mais um livro. Olha só o preço que é uma daquelas mentorias do livro. Eu vou te dar o direito de escolher mais um. Tem lá, ó, A Mágica de Pensar Grande, que a gente está terminando agora. Tem lá Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Tem lá O Segredo da Mente Milionária, que para mim é um dos melhores que tem lá dentro. Só para as primeiras 5 pessoas que fizerem a aquisição do seu método. Então, eu vou colocar o link de compra lá no grupo e vou colocar também o Pix, para quem quiser fazer no Pix. Mas eu quero de verdade falar uma coisa com vocês aqui, certo? Para a gente finalizar. Mano, menos de R$ 3 por dia. Você tá de brincadeira comigo, né? Você não tá no negócio, você tá a passeio, você tá brincando. Se você estiver achando caro um acesso como esse. Ah, mas eu não tenho cartão. Mano, eu vou falar uma coisa para você. Ah, mas eu não tenho esse dinheiro, eu não tenho cartão. Vou falar uma coisa para você. A minha parte eu fiz. Eu te dei o treinamento, eu te dei o acesso, preparei tudo isso com muito trabalho. O seu único trabalho é conseguir entrar. Eu não posso fazer por você. Eu não posso dizer coitadinho ou coitadinha de você porque você não tem condição de entrar, irmão. Esse é o seu papel, é o seu trabalho. É a sua parte no negócio. Né? Toma responsabilidade, seja homem e mulher para isso e diga agora é a hora da mudança. Porque só existem 2 tipos de pessoas aqui hoje à noite com a gente. 2. Um é aquela consumidora de conteúdo gratuito que está satisfeito com o que ouviu e está tudo bem, vai continuar com o resultado que está. Vai continuar me seguindo, vai esperar a próxima oportunidade.
Se houver a próxima oportunidade, está tudo bem. 2, segundo tipo de pessoa, aquela que vai cair para dentro, custe o que custar. E foi isso que a Raimunda fez, foi isso que a Suzane fez, foi isso que o Antônio fez. E é isso que você tem que fazer. A sua hora chegou. Bel Anjos, o Elderson, quem mais aqui? Gisele Campos, Lídia, Lu Gomes. Lu Gomes já está com o pé dentro. Só falta botar o outro. Né? Mike, Sargento Washington, tá chegando sua hora, irmão. Taninha, também tá com o pé dentro. Lilian era para estar com 2. Então, ó, corda, bora para cima. Beleza? Então, fica atentos. As 5 primeiras pessoas que fecharem ganham o direito de ter mais um livro de acesso lá na playlist, tá bom? Você vai ter a chance de ter na sua mão aí o seu grupo de áudio e livro para você se desenvolver e crescer junto com a sua nova rede ou junto com a sua equipe de vendas. Beleza? Você não precisa se preocupar com isso. Só acessar a playlist, abrir a sala do Zoom, compartilhar a tela e lerem juntos e depois debater. Vai ser muito legal. Beleza? Então, ótima noite para vocês. Sucesso. Espero que tenha ajudado vocês demais. Foi uma semana extraordinária. Vão ter mais novidades aí, mas fiquem atentos, tá bom? E se preparem. Se preparem. De hoje a sexta-feira, os 5 primeiros que fecharem vão ter esse acesso e os demais vão ter todos os outros acessos disponíveis para vocês, tá bom? E eu explico tudo como vai funcionar assim que você finalizar e confirmar o pagamento, beleza? Beijo no fundo do coração de vocês, um forte abraço, sucesso, ótima noite e tamo junto, galera.